Cada tempo cumpriu uma escritura. E se não tiver escritura para cumprir no nosso tempo, no nosso dia, então não tem nada para se viver. Cada era teve sua escritura, até a última era. Terminou a era, irmão Brana saiu da era e veio com uma mensagem. E esta mensagem é uma mensagem para a noiva. Laodiceano não vai aceitá-la, porque ele não sai de lá, é o lugar que você está. Se você estiver em Lutero, como vai receber a mensagem de Wesley? Se estiver em Wesley, como vai receber a mensagem pentecostal? Se você estiver apenas no pentecostal, como receberá a mensagem do Elias? E assim vai prosseguindo. Se você para com a mensagem do Elias, que veio restaurando, restauração é o que nós não tínhamos, era batismo, ceia, a deidade, que nós não sabíamos nada. Então, isso foi um ministério de Elias que fez isso para nós. Era uma escritura daquele dia. Tinha que haver alguém que reconhecesse sua posição na escritura e conhecesse sua posição na escritura naquele dia para poder ser o Elias. Ainda que teve gente que diz, ele morreu porque ele queria ser Elias. Ele não queria, ele era, certo? Não é que ele queria, ele era o profeta Elias para aquele dia. Mas eles não viram nem o profeta Elias, veriam então a manifestação do Filho do Homem, que vem logo em seguida. Eles não veem, porque a manifestação do Filho do Homem também está fora de Laodiceia. Mombrana diz que está no pescoço da pirâmide. É ali que está o ministério do Filho do Homem, e é o Espírito Santo ali. Foi por isso que o irmão Brana diz que o Elias desse dia é o Senhor Jesus Cristo, porque é Jesus sobre cada profeta, é Jesus sobre cada mensageiro. Então cada um teve que reconhecer o seu dia, e cadê o povo para reconhecer o seu dia juntamente com aquele homem que tinha que reconhecer sua posição na Escritura, até chegar aqui no nosso tempo. Eu sei que nós podemos reconhecer o nosso tempo, o nosso dia, lá com o irmão Brana. Meu irmão Brana foi nos Estados Unidos. E depois dali, Deus já veio fazendo mais coisas para nós, dando luz daquilo que não podia ser dado nos Estados Unidos. E para ser verdadeiro, você sabe que dificilmente os Estados Unidos crerá em tudo o que nós cremos. E está tudo dentro da mensagem. E eles foram os primeiros. Mas não conseguiram encontrar sua posição junto com o mensageiro daquele dia. Irmão Brana, nós já falamos disso, ele teve 3 ministérios. E esses ministérios cumpriu ali como Elias, filho do homem. Ele fez todo esse ministério e 7º anjo. Ao mesmo tempo que ele era 7º anjo da 7ª era, ele era 7º anjo de Apocalipse 10. 7º anjo de Apocalipse 3, 14 a 22. Quando ele venceu esse trabalho, ele foi o 7º anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7. E irmão Brana reconheceu, você escuta irmão Brana falando nas fitas, lê nas mensagens, ele falando deste dia do 7º anjo, e não identificando que era ele, mas
cada vez que ele pregava, que ele lia a Escritura, ele sabia quem era, ele sabia se posicionar. Por isso as Escrituras que ele lia eram aquelas que lhe cabia. Ele pode pregar a Bíblia inteira, mas quando você vai mostrar a Escritura do dia, aí você tem Malaquias 4, 5, 6, você tem Mateus 17, 11, aí você vai para frente, encontrando mais em Atos 3, 19 a 22. Isso são um ministério que a pessoa encontrava no seu dia. Branham sabia disso daí. Ele sabia que tinha que haver um restaurador, não um reformador, como foi Lutero, Wesley e pentecostais. Foram reformadores. Eles não restauraram nada. Mas quando chega nos dias do profeta, então ele restaurou, isto é, trazer aquilo de volta. Aquilo que existiu no tempo dos apóstolos foi visto outra vez, não no tempo de Lutero, de Wesley, pentecostais, foi visto no tempo do irmão Branham, porque o ministério dele era restaurador, como Elias. Mas se você fica só nesta parte do ministério, você não verá as outras partes que ele estava cumprindo também. Até chegar em Apocalipse 10, de 1 a 7, que ele parou por ali, certo? Ele parou por ali e diz que o profeta comeu o livrinho para que ele e a palavra fosse um, e Deus disse para ele, não diga a ninguém. Quer dizer, comeu a palavra, era a terceira puxada, e Deus diz, não diga a ninguém. Ele não podia falar aquilo. Ele sabia que era o ministério do dia. A gente vê que quando o irmão Branham começa a esclarecer nas mensagens aqueles acontecimentos para posicionar a Escritura para outro dia, é o que Deus diz para ele não fazer. Não diga a ninguém. Não tinha que posicionar as Escrituras para outro dia. Contudo, se ele falasse para nós que era ele o profeta, de Apocalipse 22, 17, né? Se ele dissesse para nós o Espírito, porque ele diz, o profeta e a esposa dizem, mas ele não esclarece dizendo, é o meu ministério. E era o ministério dele, porque é o Espírito, o profeta e a noiva. O nosso espaço de tempo é da noiva, certo? O nosso espaço de tempo não é do profeta profetizar como ele veio profetizando, restaurando, cumprindo seu ministério. Aquilo ali não é o nosso ministério. Então a gente tem que posicionar o ministério do dia, a Escritura do dia. Então o irmão Branham, ele podia ter falado, mas ele não disse. Ele só disse o profeta, certo? Ele podia ter falado. Agora nós cremos que foi ele. O Espírito, o profeta e a esposa dizem, vem. É tão claro, irmãos, que o que o Espírito tinha a dizer, ele só podia dizer através do profeta. Esse é o ministério do Espírito. Falar através do profeta. O que a noiva tem que dizer é só através do profeta. Esse é o ministério que vem. Ela prega a sua mensagem, ela tem o assim, diz o Senhor, ela esclarece o que cabe a nós neste dia, mas tem a Escritura. Se a gente falar, olha, Apocalipse 10, de 1 a 7 é o ministério da noiva, não dá certo.
Apocalipse 10, de 1 a 7, é o ministério do sétimo anjo. Dá certo. A coisa funciona. Certo? Se você fala o contrário, não vai funcionar. É a mesma coisa quando o irmão Brana comeu o livrinho, mas não pôde profetizar outra vez. Deus disse para ele, não diga a ninguém. Até que chegasse o período deste cumprimento, para poder dizer essas coisas. Se isso não fosse verdade, não teria sido descoberto no mundo. Essa mensagem que você crê, ela é tão verdade que ela veio sem você pedir. O maná, quando Deus derramou o maná, sem o povo pedir, que eles não conheciam maná. A terceira etapa, ninguém conhecia a terceira etapa. Ela veio sem pedir. Agora, as codornizes, eles pediram. Nós estamos aqui cansados desse deserto de comer esse maná tão vil. Aí já chamava a terceira puxada, tão vil. E nós queremos é carne. Aí Deus deu uma coisa que eles pediram. Eu gosto de pensar nisso porque no tempo de Saul, o povo pediu também. Nós queremos um rei que saia na nossa frente, que apareça diante das nações. Eles não sabiam que eles já tinham dado por Deus um rei para eles. Eles estavam pedindo um rei e Deus já tinha dado Samuel. Samuel era profeta, sacerdote e rei. Esses três ministérios estavam em Samuel. Mas o povo cego queria aparência porque tinha um Saul que dos ombros para cima sobressaía, era mais bonito que todos os homens. Ele sobressaía todos os homens, diz a Bíblia, dos ombros para cima. Aí o povo queria um rei, pediu um rei, porque eles não queriam um profeta, eles queriam um rei. E Deus já tinha dado para eles, mas eles não tinham percebido que aquele profeta Samuel, que Deus deu para eles, o profeta Samuel com fraquezas, com problema familiar, você sabe que eles disseram assim, o Samuel já está velho demais, dá-nos um rei, porque os filhos de Samuel não seguem a sua linhagem, não crê como ele crê, dá-nos um rei. Eles pareciam estar certo, porque os filhos de Samuel era uma reprovação à vista deles ao ministério de Samuel. Mas Deus nunca tirou o ministério de Samuel, porque os filhos dele não andavam no caminho dele. Deus nunca tirou o ministério de Samuel. Deveriam guardar isto. Isso tem vindo por centenas e milhares de anos. E filhos de profetas, filhos de pastores, que deveriam ser melhor, que deveriam sobressair. Então as pessoas mais débeis, fracas espiritualmente, dentro de um grupo, elas dizem, precisamos de alguém, porque os seus filhos não dão exemplo. Precisamos de alguém para nos liderar, porque os seus filhos não dão exemplo. Irmãos, todo o tempo foi isso. A gente sabe destas coisas. E aí você tem, hora que você vai encontrar filhas de pastor com o cabelo curto, filhos de pastor com o cabelo comprido. Mas isso daí
não reprova quando o homem tem ministério, como teve Samuel, não reprova. Quem vai pagar o preço são os filhos desobedientes. Eles estão debaixo do maior juízo, porque eles estão usufruindo de uma maior bênção. Então, eles estão debaixo também de um grande juízo. E quem vai pagar são eles. Mas o ministério continua. Deus parou com aquele povo. Vocês querem um rei? Eu já dei para vocês. Mas eu vou dar agora segundo o que deseja seu coração. Porque assim, você recebe de Deus o que deseja seu coração. Deus é bom. Aí a coisa dá errado lá na frente. Senhor, mas não é esse marido que eu pedi para o senhor. Não, é o seu coração desejava. Mas não é essa mulher, senhor, desse jeito que ela está vivendo. Não é, mas é o que o seu coração desejava ela. Desejava tão ela que você quis casar com ela. Desejava ele que você aceitou ele para ser seu marido. Então, aí durante o espaço de tempo, você vai mostrar que é uma pessoa vencedora, mesmo fazendo uma escolha errada, mas tendo moral, capacidade para sustentar a escolha que você fez ou que você aceitou. Amém? Você vai encontrar, talvez enquanto está solteiro, solteira, não tem ninguém mais bonito, mais bonita. Parece que você fica cego e não vê mais ninguém mais bonito, mais bonita do que aquela pessoa que o seu coração clama por ela. Depois que casa, vai sendo curada a cegueira. Vai sendo curada a cegueira. E aí quer culpar Deus. Eu sei que as pessoas não gostam, mas o amor é cego. Certo? Jacó representava o amor. E ele pela cegueira, ele abençoou. Ele queria abençoar até o errado. Certo? Ele queria abençoar. Mas Deus precisava dele daquela forma cega, para Deus poder governar suas mãos. Então é que esse marido ruim que você tem, essa mulher péssima que você tem, que você reclama muito dele, é que Deus permitiu para que pudesse você ser abençoada. Mas desse jeito, pastor, não dá. Deu quando você escolheu, deu quando você aceitou. Então, o povo aceita a mensagem, mas depois eles abrem os olhos também. Diz, mas esta é a mensagem que eu aceitei? Este é o Cristo que eu aceitei? Aí começa a colocar defeito no Cristo, na mensagem que aceitou. Porque passou o tempo, você já regozijou com ela, já teve seu prazer com ela, com ele. Aí agora, quer uma mudança, uma coisa nova. É por isso que tem casamento e divórcio. São os insaciáveis, aqueles que não cumprem sua palavra, porque depois que você creu nessa mensagem, deixa seu lar como está. O seu casamento vai como está. Não tente arrumar outra pessoa para ajeitar seu casamento, porque não tem. Se existir, como diz o pastor, se existir essa pessoa certa, deixa ela quieta para lá. Senão você vai atrapalhar ela. Por favor, entenda que a mensagem que Deus te deu, ela tem suas dificuldades. Todas as mensagens tiveram. Jesus vem e diz, eu e meu Pai somos um. Que mensagem gloriosa. Mas a hora que ele fala, convém que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior que eu, pronto, é uma tropeção. As pessoas não têm luz para entender
para ver a diferença, convém que eu vá para o Pai, porque o Pai é Espírito, é maior do que eu, carne. É maior do que eu a manifestação. O Deus que está em mim é maior do que eu. O Deus que está em você é maior que você. Era isso que Jesus estava mostrando. Quando Deus está operando no humano, o humano tem que sentir que tem um superior governando sobre ele. Aleluia. Então você tem que encontrar a sua posição na Escritura. Quando você encontra, você tem paz. Paz de espírito. Israel não teve, pediu um rei, Deus deu o que eles pediram, Deus deu. Só que Deus avisou eles, olha, vai chegar a hora que suas mulheres vão ser violentadas, suas filhas violentadas. Vocês vão pagar o preço. Mas eles quiseram assim mesmo. Na hora, eles aceitam, eles querem uma pessoa diferente. Sempre foi assim. É a escolha do homem. Você tem que pedir a Deus para fazer uma escolha. Por isso até o irmão Brana mostra que você tem que orar muito para fazer uma escolha para o casamento, escolhendo uma noiva. Porque aquilo não tem retorno. Segundo a Bíblia, é até que a morte o separe. Então tem que orar bastante, porque você tem que levar essa cruz. Porque não pensa você que a sua mulher é sua cruz. Você também é a cruz dela. Sua mulher acha que você é pesado também. Só põe a mulher como ela é uma cruz, ela faz isso, ela faz aquilo. Sim, faz. Mas e você? Reconheça a escolha que você fez. Ver sua posição no casamento. E ver a sua posição na Escritura. Você tem uma Escritura hoje. Hoje está cumprindo essas Escrituras. A Escritura da noiva está cumprindo hoje. Hoje quando? Desde quando o irmão Brana veio pregando, é uma Escritura que cumpre com a noiva. Porque ele saiu de Laodiceia para poder aprontar uma noiva para o Senhor Jesus Cristo. Era isto o desejo de Paulo, de preparar uma virgem pura, sem defeito, para Cristo. Esse era o desejo de Brana. Por isso ele sai da denominação, sai de Laodiceia, com uma mensagem que prepara uma noiva para o arrebatamento. Não sou eu que estou preparando, eu estou usando a mensagem dele que prepara. Esta mensagem dele é que prepara cada um de nós para o arrebatamento. Mas se não tivesse esta mensagem, tem que pensar nisso. Você não parou para pensar. Então você diz, dá-nos algo, dá-nos mais alguém. Porque o que nós temos, já estou acostumado com ele. Dá-nos uma nova pessoa. Porque esta é uma ambição sua. E quando não pode alcançar aquilo, você sai sendo a pessoa que você deseja ter. Aí você sai como aquela pessoa. Você quer um grande líder, não encontra, sai você sendo líder. Que a pessoa tem que pensar nisso. Quando você não encontra aquilo que você deseja, seja você, porque não vai ter mais ninguém. Ninguém vai saciar seu desejo. Você não vai encontrar ninguém para matar a fome. É você mesmo que tem que fazer. Porque você perdeu o privilégio quando você ouviu a palavra e diz, eu creio, isso é verdade. E aí você joga aquilo fora. Você perdeu aquele privilégio. Você saiu do seu posto de dever para poder ter outro posto. Você mesmo encontrou sua posição na vida.
Eu estou com a mensagem do irmão Brana. Eu não queria ler muito para vocês, para não cansar vocês. Suas infalíveis palavras de promessa, 41 em diante, Deus sempre envia um profeta. Cada era teve sua porção da palavra para ser cumprida. E nós temos a nossa porção da palavra para ser cumprida. E estamos aqui no cumprimento final. Não havia uma noiva tão fraca como nós. Não havia uma noiva que ficou sabendo e que admitiu, que recebeu o que nós recebemos. Não havia uma noiva. Agora há. Ela é parte, sim, é parte da noiva. Todos nós somos parte. Tem as eras e tem essa daqui. Agora, essa daqui está fundamentada da maneira que Hebreus 11, 39 e 40 diz: para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles não podem ser aperfeiçoados sem nós. Nos dias do irmão Brana, Lutero, Wesley, Pentecostais e os demais não podiam ser aperfeiçoados sem a mensagem do irmão Brana. Nos dias da noiva, que a sequência da mensagem do irmão Brana, tem que falar bem claro, que a sequência da mensagem do irmão Brana, porque ela vai dizer o que ele não pôde dizer. Esse é o tempo que você vive. Que tipo de mensagem você carrega hoje para mostrar ao mundo de que a mensagem de William Brana é verdadeira? Nós temos um monte de gente agora para mostrar que ele é falso, mas continuamos ainda mostrando que ele é verdadeiro, porque ele está posicionado na Escritura. Não importa o que os outros falam. Qualquer um outro que já pregou bem, algum doutor, já pregou bem a Bíblia, mas nunca um homem pregou a Bíblia como William Brana a pregou. Muitos homens acharam que tiveram uma revelação no seu dia, mas não foi encontrado em nenhum destes dias um homem que teve a revelação igual o William Marion Brana teve no seu dia. Esta revelação que ele teve superou. Alguém falou das eras lá atrás, antes do irmão Brana? Falou. Mas falou igual o irmão Brana? Falou? Não. Alguém tinha pregado selos antes do irmão Brana? Tinha. Até o irmão Brana tinha pregado errado. Até ele disse que ele pegou os 4 cavaleiros dentro de 20 minutos. Mas quando a revelação veio, era superior ao que os outros tinham pregado. É isso que você tem que entender. A mensagem é superior. E aí Deus diz para o irmão Brana: você não diga a ninguém. Mas Deus não falou para ele assim, ó, isso daqui você não diz a ninguém. Ele só diz: esta é a terceira etapa, puxada. Você não vai dizer a ninguém. Agora, tem muita coisa que faz parte da terceira puxada. E ele não podia dizer para ninguém isto. E este segredo de não dizer a ninguém, ele levou para a sepultura. Ao ponto de dizer que ninguém poderia personificar a terceira puxada. Ele disse. Por que não poderia? Porque ele não ia falar que era. Porque personificou a primeira e segunda puxada? Porque ele disse o que era. Eles aprenderam. E usaram aquilo. Mas a terceira puxada, eles não aprenderam, porque irmão Brana não disse para eles. Ele conta que aqueles ministros se reuniam com ele, diziam: irmão Brana, Deus quer que você fale para nós. E aí o coração dele, muito mole, começava a falar a primeira etapa. Você faz assim para pescar, tem um anzol, mas você põe uma isca que cobre o anzol.
E isso tudo estava um segredo. Aí eles começavam a pregar para depois ter uma mensagem que viesse mostrar para aquelas pessoas a posição delas no corpo de Cristo. Mas elas iam chegar pela cura divina. Elas iam chegar pelo discernimento. Mas, meus irmãos, tudo isso já foi dado. A cura divina é nossa. O discernimento é nosso. E a terceira puxada é nossa também. Posicionamos isto nesta Escritura. Escuta, o profeta, sendo que ele sabia que ele era um profeta, é porque sendo a palavra de Deus, discerne o pensamento e o coração, prediz coisas, lê a sorte. Você já pegou o dicionário, o velho dicionário, e viu que a palavra vidente significa? É aquele que tem a revelação divina da palavra escrita. Bom, isso daqui William Branham teve? Teve. A revelação divina da palavra escrita. Agora, tudo isso ficou para nós em fitas cassete, passadas em brochuras, em livros para nós. Como que nós agora vamos ter um ministério? O ministério da noiva, da esposa de Cristo. Ela tem que fazer a mesma coisa. O que significa? É aquele que tem a revelação divina da palavra escrita. Qual noiva? É aquela que tem a revelação divina da terceira puxada. A revelação divina, começando, você vai ver com os selos. São coisas singelas, mas Deus usou isso e deixou isso coberto. Não diga a ninguém. Ele não diz não prega, porque ele pregou. Mas não diga a ninguém. Porque se eu tenho uma coisa para pregar, e eu não digo para ninguém, e prego superficial, as pessoas não vão saber nada daquilo. E foi o que o irmão Branham fez. Ele pregou, até que foi clareando tanto, eu para mim, 6 meses antes da morte do irmão Branham, ele deixou tanta coisa clara, que Deus o levou. Tanta coisa clara. O irmão Branham estava falando tudo. Ele estava esclarecendo tudo. Só que as pessoas que ouvem, elas não recebem aquilo. É como você vem para a igreja, mas muitas vezes você está aqui pensando em casa, está aqui pensando no trabalho, está aqui pensando em outra coisa lá fora. Você perde muita coisa nesse inteirinho. É como você está ouvindo pela internet, a internet cai. Aí você perde muita coisa, como a mensagem que pregamos quinta-feira. Você perde muita coisa. 13 minutos foi perdido de pregação. Se não tivesse gravado, não teríamos ela completa, mas agora temos ela completa. Mas se perde, e aquilo você nunca mais vai ouvir, se não tiver gravado. A misericórdia de Deus é que a terceira puxada ficou escondida atrás do véu. William Branham pregou tudo, mas estava tudo atrás do véu dele. Aquele véu de carne, a pregação, o ensinamento. E as pessoas não podiam ver isso daí. Até que a noiva vem, e como o Espírito diz aquilo, o profeta disse aquilo, e a noiva diz aquilo outra vez. Isso é uma confirmação. O Espírito, o profeta e a esposa. Tão simples. Dizem, não diz muita coisa, gente. Só diz vem. Mas 3 é o Espírito, o profeta e a esposa. Você vai ver que são ministérios que estava no Espírito, foi dado ao profeta e do profeta passou para nós.
As pessoas podem não ter capacidade para ler isso daí, para ver sua posição como esposa ao lado da revelação, que o irmão Branham não podia falar para ninguém. Mas aí está a revelação, está uma carta, como nós já falamos, é uma carta escrita que não pode falar certas coisas íntimas, mas como o irmão Branham diz, a hora que a Meda lê, ela sabe o que eu queria dizer. Quando a noiva aqui olha e vê, ela sabe o que o William Branham queria dizer. Isso é o que tem acontecido, porque você começa a perceber a escritura do seu dia, e você posiciona naquela escritura. Você não é a pessoa mais sábia, mais inteligente, mas Deus te tomou para poder te mostrar o que não podia mostrar para os sabichões americanos. É isso que Deus fez. Ele veio até o entardecer e revelou os selos, e já no anoitecer já estava mostrando que o esposo é a palavra revelada. E você vai ficar esperando o esposo, quando o próprio irmão Branham diz, ela já está casada. Com quem? Cadê o homem? Cadê a pessoa? E ele diz, ela já está casada, porque está casada com a palavra. A revelação é o esposo. Ele pregou isso. E não foi simplesmente por dizer estas coisas, é porque é uma realidade. A revelação é o esposo. Você vai procurar a esposa desta noiva hoje, é a revelação. Que revelação? Selos revelados, eras reveladas, 70 semanas reveladas, que você sabe que o irmão Branham mesmo pregando, há 70 semanas, antes dos selos, ele deixou um escape ali para as pessoas crer. São 7 anos, e nós temos pessoas inteligentes que saíram dali com essa mensagem de que a grande tribulação é 7 anos. Quando Deus veio e trouxe aquilo no quartinho para o irmão Branham, na revelação dos selos, e mostrou para ele que era 3 anos e meio com Cristo e 3 anos e meio agora com as 2 testemunhas, porque é para o seu povo. E o seu povo é judeu, o povo de Daniel é judeu. Então 3 anos e meio Jesus cumpriu com os judeus, e dizendo, vocês não conte para ninguém. Não entre na casa de gentil, de samaritano. Agora, quando ele venceu o período dos 3 anos e meio, ele ressuscitou e disse, ide por todo o mundo. Pregar o evangelho a Israel? Não, a toda criatura. Agora o evangelho foi semeado para os gentios, parou com os judeus, 3 anos e meio. É semeado o evangelho com os gentios, vai parar com o arrebatamento da noiva e começar outra vez 3 anos e meio para os judeus. Outra vez para os judeus, dando uma oportunidade para os 144 mil entrar, porque mais de 6 milhões já estão debaixo do altar do 5º selo. Só falta agora esses 144 mil, que é 12 mil de cada tribo, que vão ter que passar na tribulação, morrer na tribulação. As 2 testemunhas, Moisés e Elias, vão ter que morrer na tribulação, certo? E depois eles vão ouvir uma voz, subir cá. E eles, Moisés e Elias, não diz nada dos outros, mas espera lá, Moisés e Elias, sobe. É o rapto de Moisés e Elias. Mas quando você chega no milênio, depois que vence a tribulação, aí vem a batalha do Armagedon, e começa a era milenar, 1000 anos de paz. Aí o irmão Branham diz, você vai encontrar todas as tribos ali.
em Israel. Nesse espaço de tempo, Ezequiel 48 fala de todos eles em perfeita ordem, porque enquanto está nesse período gentílico, eles estão em desordem. A ordem vai vir exatamente quando morreram os 144 mil. E na grande tribulação foi purificada as duas tribos idólatras, Dan e Efraim. Aí no milênio vão estar perfeitos. Irmãos, a Escritura é perfeita. Essas coisas são bonitas quando você vê bem posicionada. É isso que vai acontecer. E a mensagem que estamos tendo hoje é a mensagem para nos preparar. Final, que o profeta pregou: deixe-me, Senhor, vestir a sua noiva com a vestidura da sua palavra. Nós estamos aqui, prosseguindo, irmão Brana já foi, mas sua mensagem está aqui. E sua palavra, se você souber que a sua palavra, a vestimenta para a noiva, é a terceira puxada. Esse é o vestido. É o vestido que te faz diferente. Te faz uma pessoa casada. Que mostra que você está casado com a revelação. É exatamente o seu vestido. Sua roupa nupcial. É o período que nós vivemos, casados, com a terceira puxada, com a revelação. O marido é o esposo, que é a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, que só quem sabe é ela, porque não é apenas conhecer, é valorizar. Tem gente que conhece Bíblia, mas não valoriza. Tem gente que conhece a mensagem muito melhor que nós, mas não valoriza, não sabe a posição daquilo ali, da forma correta, como está aqui. Encerro. Ele estava no meio do povo então. João sabia que ele teria que vir em uma geração. João Batista, isso aqui. Ele sabia que ele tinha que vir em uma geração. Aí ele passa tudo que tem que passar naquela geração. Ele prega, ele é morto, ele ganha meia dúzia, um dos maiores ministérios, com meia dúzia de gente. Foi o que aconteceu com João Batista. Não fez um milagre, a Bíblia diz. Que João Batista não fez um milagre. E ele era o profeta. Ele só viu o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e pousar sobre o filho. Ele sabia, este é ele. Ele viu isto. E o que é que você vê nesse dia? Você viu que o tempo acabou? Você viu que a era terminou? Você viu que o Cordeiro saiu do trono? Meu irmão, é o que ninguém viu. Os outros não viram também a pomba. Foi só João que viu. Os outros não viram a era terminar, o Cordeiro sair do trono. Você viu o que HM faz parte do nome de Deus? Você leu o nome de Deus na montanha, BRANHAM. O seu nome está escrito sobre toda ela. A brecha 138 a 155. Meus irmãos, acho que isso é o suficiente. João sabia que ele teria que vir em sua geração, porque ele viu a sua posição na Escritura. Não era para nós vir em outra geração, era para nós vir nessa geração. É nessa geração que nós estamos vendo nossa posição na Escritura, para poder profetizar outra vez o que William Marion Branham, como sétimo anjo, profetizou no seu dia, mas não pôde dizer a ninguém a terceira puxada. Então, se João sabia, o João Batista sabia, eu, você, como crentes, devemos saber da posição das Escrituras hoje. E esse é o dia que nós não estamos inventando coisas, não. Quando falamos que é novo nome, não estamos inventando, não. Você, se eu disser para você, HM faz parte do nome de Deus, você que não crê nada do que eu prego, o que você vai falar? Você está doido.
Mas você tem alguma coisa para curar minha doidice? Não tem, né? Então deixa eu continuar doido. Se eu te disser BRANHAM, faz parte, é o nome de Deus, que HM faz parte. BRANHM é o nome, e é o novo nome. E é o que o irmão Brana mostrou nas suas mensagens, que os pregadores não têm coragem de pregar, porque o povo também não foi feito para ouvir aquilo. É que nem nossa raça de hoje. Essa raça de hoje tem que beber leite caixinha. Porque se tirar leite do peito da vaca mesmo e dar para eles, não dá desinteria. Raça fraca. E espiritualmente é assim. Ó, e esse tipo, você pode saber, não estou falando mal de você, você sabe que é verdade. Esse tipo de gente de hoje, noviços, acho que você é um louco por beber aquele leite. Quando eles escolhem uma vaca boa, no meio de centenas, eles escolhem uma boa e põem um Toddy dentro do copo, na caneca, e vem chó, chó, chó. E eles bebem aquela espuma e tudo. Alguém diz, que é isso? Mas esse tipo de gente nossa hoje, que somos fracos, aguenta beber? Tem que ser leite latinha, de caixinha, saco em plástico. É o que temos que beber, porque senão faz mal. E é o tipo, você tem que tomar cuidado, porque é o tipo de mensagem que você quer ouvir. De caixinha, de saquinho. Você não quer a realidade, o leite forte, saudável. Criava os meninos de primeiro, que era uma beleza. Hoje, se você dá, você mata. Para criar os meus, tive que dar leite com água, porque não aguentar nem o leite caixinha. Vai vendo que tipo de gente vai formando cada dia. O físico é fraco, e aí a mente é fraca, o subconsciente é fraco, a capacidade de guardar as coisas espirituais são fracas, não dão conta daquilo, porque estão debilitados. O que alimenta, o que gera a nossa nação, cria a nossa nação, é esse tipo de coisa. Se não fosse esse tipo de leite, como que nós íamos fazer? Não dá conta, haja vaca para nós. Então tem que ter tudo isso aí. Aí vai, pega aquilo lá, faz em pó, põe um pouquinho de veneno para cada um de nós, e dá, e diz, mama, neném, mama. E nós entramos no leite caixinha, sabendo que ele mata também, sabendo que tem até coisa de conservar defunto dentro dele. E eles avisam, aí você bebe assim, geladinho, gostoso, a morte é boa. Vê como é que é? Agora, dá um leite forte para ele. Pois temos que mudar nossa concepção de ver a Deus. Esse mundo é denominacional. Eles não podem ver o que nós vemos. Eles não podem comer o que comemos. Espiritualmente, eles não podem receber a mensagem que nós temos. Eles não podem receber esta revelação nesse dia. Porque não tem capacidade espiritual. Falta-lhe capacidade espiritual. É o tipo de igreja que nós temos hoje. E não quero que vocês sejam uns crentes chorão. Uns crentes que escutam qualquer mensagem, já vira a cara, fica enraivecido. Não, você tem que ser um crente Pedro. Para trás de mim, Satanás. Jesus falou para ele. No outro dia ele estava lá. Não foi embora. Fala isso para um irmãozinho de hoje. Ah, não me respeitou. E eu sou dizimista ainda. E ele disse para trás de mim, Satanás. Porque eu fui falar que ele era João. Então,
você olha bem como que as coisas são. Toma cuidado. Não seja mole, bambo, não. Faça como Pedro. Irmão Brana pregou 3 classes de crente e colocou Pedro fraco como crente verdadeiro. É isso aí. Você é fraco, nós somos fracos. Mas tem uma coisa. Escutamos hoje. Contra a nossa vida. Contra a nossa família. Contra nossos filhos. Escutamos hoje. Voltamos amanhã. Amém? Amanhã tem mais um pouco. Certo? Voltamos amanhã. Porque somos como Pedro. Aqueles 70 foram embora. E o que Jesus falou? Se vocês não comer a carne do Filho do Homem e não beber o sangue dele, vocês não têm vida em si. Isso era a terceira puxada do irmão Jesus. Você tem que comer a carne do Filho do Homem. Isso é o que é isso? Moisés falou que nós não podemos comer nem sangue de animal, nem carne de porco. Agora você tem que comer a carne dele, beber o sangue dele. Ó, vamos embora. 70 foram embora. 70 pregadores. E você acha que Jesus ficou, ô irmão, não vai não, vem cá, eu vou esclarecer para você. Não, vai com Deus, irmão, vai com Deus. Não aguento cantar mais. E a ruindade de Jesus? Não. Não é ruindade. Aqueles não tiveram revelação, só dele falar aquelas palavras. Vocês têm que comer a carne do Filho do Homem e beber seu sangue. E não explicou. Eu fico pensando assim, eu já preguei sobre isso, né? Pensando que no dia da ceia, passou uns dias lá, aí veio a ceia. Aí Jesus reúne com os discípulos, o Judas está ali no meio também. Ele reúne com eles e diz, este é meu corpo. Comei dele todos. Pedro e outros podiam pensar, aquele povo foi embora pensando que ia comer a carne desse homem, né? Mas a carne dele é esse pedacinho de pão. Tomou o cálice e disse, tomai dele todos, isto é o meu sangue. Ele não explicou para os 70, mas ele deu para os 12. Entende? Deus não, irmão Brano não explicou, mas ele deu. O que nós precisamos é crer, é aceitar e posicionar isso para o nosso dia. Temos mais? Temos. Irmão Brana tinha também, só que não podia dar. Não podia dar naquele dia, não podia falar para ninguém. E agora, a esposa já come o mesmo livrinho que ele comeu, e agora pode falar para povos, reis, nações e línguas. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade deste Evangelho, de nos posicionar, Senhor, posicionando a Escritura para o nosso dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.